Você está diante de uma complicação grave em uma prótese mecânica, a trombose. Agora, como você deve conduzir esse caso? Quais são as suas alternativas, risco e benefícios possíveis? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Semana passada, introduzimos esse assunto. Agora, vamos para a aplicabilidade disso. Uma vez que você esteja diante de uma complicação séria, como a trombose de prótese mecânica, já passada a etapa da suspeita e da confirmação diagnóstica, o manejo clínico e às vezes intervencionista é a chave para tentarmos reduzir riscos de repercussões ainda mais graves. O primeiro diferencial a ser considerado é em relação à trombose ser obstrutiva ou não obstrutiva. Para trombos menores do que 5 milímetros e que não obstruam o fluxo, o ajuste de anticoagulante é quase sempre a melhor saída, com resolução do quadro sem grandes complicações. Trombos maiores elevam o risco de embolização e os métodos de imagem devem ser repetidos em curto espaço de tempo. A introdução de heparina parenteral é uma boa estratégia até ajustar adequadamente o valor do INR, mas trombos acima de 10 milímetros têm alto risco e algumas diretrizes dão preferência para abordagens cirúrgicas nessa condição. Sem sombra de dúvidas, alterações dos níveis de INR é a principal causa de formação de trombos aderidos às próteses mecânicas. Em casos em que temos obstrução do fluxo protético, a avaliação deve ser mais criteriosa e individualizada. Basicamente, nesse contexto, temos como alternativas a otimização da anticoagulação, trombólise, manipulação transcatéter e a cirurgia. A abordagem cirúrgica fica para os casos de obstrução grave, com repercussão hemodinâmica clínica exuberante em pacientes que são considerados de baixo risco cirúrgico. No mesmo contexto, mas em casos de elevado risco cirúrgico, a trombólise é a opção mais viável. Em casos de opção por trombólise de disfunção protética do lado esquerdo, os riscos eventuais sobre embolizações múltiplas devem ser considerados e debatidos à exaustão com colegas do Heart Team e também com familiares. Protocolos atuais trazem alternativas de trombólise ultralenta, com duração de 24 a 48 horas, visando reduzir esse tipo de complicação. Alguns relatos de casos têm demonstrado determinada execuibilidade da manipulação transcatéter de próteses mecânicas trombosadas. A utilização de catéteres guia e balão mostra-se segura em alguns casos, com melhora de um quadro clínico em um contexto de elevado risco cirúrgico e mesmo de trombólise. No entanto, essa técnica é experimental e não consta em nenhuma diretriz de relevância. Os casos que vão para a abordagem cirúrgica apresentam maiores riscos pela invasividade do procedimento, mas não é necessário oferecer ao paciente os riscos inerentes de uma trombólise, o que pode ser interessante em alguns casos. Também proporciona a possibilidade de troca de dispositivos antigos, ou mesmo com perfil trombogênico mais exacerbado, por novas próteses mais modernas. Como visto, o manejo é extremamente individualizado e entender os riscos e benefícios de cada tipo de conduta é fundamental. Lançar mão de uma trombólise em casos inadequados é tão grave como encaminhar para a cirurgia um paciente complexo e descompensado com risco cirúrgico próximo ao proibitivo. As decisões na cardiopatia estrutural devem ser minuciosamente escolhidas, baseadas em muito conhecimento. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.